TV São Carlos. Gol de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar entre a camisa e o coração. É campeão, é campeão. E quando ela rola, o mundo para, só na torcida sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar. Grande abraço a você que nos acompanha, mais uma vez, programa Show de Bola começando aqui na TV São Carlos, canal 7 da sua TV a cabo. Muito obrigado por estar conosco. Vou agradecer também ao Teixeira Júnior, que está comigo aqui do meu lado para fazer mais esse programa. Obrigado pela presença, Teixeira. Eu que agradeço, um abraço a você, ao telespectador do Canal 7 da TV São Carlos, que acompanha o Show de Bola semanalmente e ficando por dentro aí das notícias do esporte de um modo geral em nosso país. Com certeza, uma semana recheada de notícias, né? Recheada de bastante assunto para você, porque teve estreia do São Carlos que estreou bem, teve estreia do Paulista, o futebol voltou a rolar profissionalmente no Brasil durante essas últimas semanas, esse último período de tempo. A gente vai falar de tudo um pouquinho, mas vamos começar agradecendo o pessoal que está sempre acompanhando a TV São Carlos. Vou começar com você, Teixeira, tem gente para agradecer aí? Bom, eu queria mandar um abraço especial a um casal maravilhoso e rico no caráter, o Marcelo Costa e a Gláucia Cristina Charaba Costa. Os dois são Paulino Roxos. Torcem para o São Carlos, mas esperam também a volta do Grêmio Esportivo São Carlense. O Marcelo, a Gláucia, gremistas de Quatro Costados, hoje torcem, é claro, para São Carlos, para o futebol profissional de São Carlos. Mas gostam bastante do Grêmio. Mas eles gostam do Grêmio. E estão torcendo aí, como vários são carlenses, vários esportistas, para a volta do Grêmio Esportivo São Carlense. O Marcelo, que é proprietário do Autoelétrico San Marino, ali na cidade de Jardim. E a Gláucia é uma funcionária intelectual aí, brilhante da USP São Carlos. Os dois sempre acompanhando o show de bola, nos prestigiando. E eu aproveito e mando em nome de toda a nossa equipe um abração para o Marcelo e para a Gláucia. Olha só, tá certo. Um grande abraço aí para vocês. Também gostaria de mandar um abraço aqui pro pessoal que fala, comenta com a gente, que assiste o programa. Um abraço para o Itamar, lá do Opção Vestibulares, lá o Itamar, que está sempre ligadinho aí no TV São Carlos também, o Paulo Scali lá do banco. O pessoal que está sempre ligadinho na TV São Carlos, sempre ligadinho no Show de Bola. Também começar falando, Teixeira, do São Carlos, depois a gente aprofunda um pouquinho mais, mas começar falando do São Carlos, que estreou bem, estreou com vitória na Série A3 do Campeonato Paulista e uma vitória de encher os olhos, 4-0. Só comenta rapidinho a estreia brilhante do São Carlos. Bem, o São Carlos começou muito bem, como você disse, o Campeonato Paulista da Série A3. Enfrentou a equipe do Esportiva de Guaratinguetá, estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, que até recebeu um bom público, diga-se de passagem. Em relação ao jogo, uma vitória indiscutível, 4-0, com toda a tranquilidade. São Carlos foi melhor do primeiro ao último minuto, poderia ter feito 6 ou 7, mostrou que é uma equipe bem superior à equipe de Guaratinguetá, tem muito mais conjunto, a qualidade técnica da nossa equipe é melhor, muito melhor do que a equipe de Guaratinguetá. Embora a equipe de Guaratinguetá, no meu entendimento, tenha uma fragilidade muito grande, principalmente na sua defesa. A equipe de Guaratinguetá vai precisar de vários reforços aí, porque com essa equipe corre sério risco de rebaixamento. Embora isso não tira o brilhantismo da vitória da equipe são carlense. Com certeza. Depois a gente aprofunda um pouquinho mais no São Carlos, mas então para você o Guaratinguetá é uma equipe que vai brigar para não cair. Olha, com esse elenco, com esse time que se apresentou na estreia do campeonato, briga para não cair. Mas nós conhecemos a tradição da cidade de Guaratinguetá, uma cidade grande, uma cidade que tem um potencial enorme, e os dirigentes do Guaratinguetá, todo início de campeonato é muito difícil a montagem de qualquer equipe, e entra aí, sem dúvida nenhuma, a própria parte financeira de todas as equipes, que passam por sérias dificuldades. Mas quando os dirigentes, você sente no início da competição que a equipe é fraca, você tem que buscar alternativas, outros caminhos para conseguir trazer os reforços.
E os diretores do Guaratinguetá, sem dúvida nenhuma, vão trazer aí pelo menos 5, 6 reforços, porque a equipe me pareceu e me mostrou dentro do campo de jogo que é uma equipe bastante frágil. É verdade, o Guaratinguetá que abre o olho, porque esse ano cai em 6, hein? Cai em 6 na Série A3, Série A2, Série A1 também, cai em 6 equipes, tem que abrir o olho aí o Guaratinguetá. Mas vamos falar um pouquinho agora, Teixeira, do Grêmio São Carlense. A gente falou no último programa que ia ter uma reunião sendo realizada aí com a advogada presidente da Liga, que está tentando fundar aí uma liga à parte da Federação Paulista de Futebol, com os antigos clubes que deixaram de existir ou que estão passando por dificuldades financeiras, tentando fundar aí uma liga alternativa do futebol paulista, a advogada Gislaine Nunes. Vamos falar então para o nosso telespectador como é que anda essa situação do Grêmio São Carlense. Essa reunião já aconteceu, o que foi definido nela, o que você tem de informações para a gente, Teixeira? Bem, eu estive acompanhando, estive presente nessa reunião na última semana lá no Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro e representando a nossa equipe, representando o Canal 7 da NET São Carlos, a nossa equipe esportiva. O Sérgio Piovesan, o empresário Sérgio Piovesan, teve o comando de toda a reunião, colocou para todos os presentes que ele esteve em São Paulo, conversou com a doutora Gislaine, que é a presidente dessa liga, uma liga autônoma, que está aí trazendo ou tentando trazer diversos clubes de muita tradição no estado de São Paulo para essa liga, para a disputa desse campeonato, dessa Copa, que deve se iniciar no mês de maio. E o que nós pudemos sentir? Vários esportistas estiveram presentes nessa reunião. Ex-autoridades da cidade de São Carlos, o ex-prefeito João Otávio Dagnoni de Mello, o César Maragno, que foi também um ex-presidente do Grêmio Esportivo São Carlense. Nós tivemos o Eupídio de la Torre, um esportista nato da cidade de São Carlos, esteve muito tempo à frente do Grêmio Esportivo São Carlense, tanto no futebol como no Conselho Deliberativo, e outros esportistas. Nós tivemos lá uma pleia de mais ou menos de 40, 50 esportistas. Ficou para ser marcada uma próxima reunião. Outras pessoas, outros esportistas, outros empresários serão convidados para a próxima reunião e aí sim será definido se haverá realmente a volta do Grêmio Esportivo São Carlense. Dr. Demárcio também, o engenheiro lá da IASC, também presente, ele que também sempre acompanhou as coisas do futebol profissional, principalmente do Grêmio Esportivo São Carlense. Me pareceu uma reunião muito boa e nós esperamos que tenha sequência, que na segunda reunião se possa definir e que se possa voltar a equipe do Grêmio Esportivo São Carlense. Então, São Carlos Futebol Clube, que estreou na Série A3, novamente na Série A3, estreou uma vitória supimpa, vamos dizer assim, né? Sobre o Guaratinguetá, 4-0, show de bola, 2 gols do zagueiro Cássio, 1 gol do William Dias e 1 gol de pênalti do atacante Elton. Olha, volume de jogo muito superior do time do São Carlos, fez por merecer e podia até ter sido mais, né, Teixeira? É como nós dissemos no primeiro bloco. Vitória foi indiscutível. 4-0 ficou de bom tamanho para a equipe do Guaratinguetá. Poderia ter sido 6, 7, porque o São Carlos fez 4, criou diversas oportunidades, poderia ter feito mais, mas o mais importante de tudo nessa estreia foi a performance da equipe são carlense. Porque pelo primeiro jogo, a gente pode já ter uma noção daquilo que se apresenta, daquilo que será essa Série A3. E nós pudemos também sentir as outras equipes, os resultados, principalmente das outras equipes. Será um campeonato dos mais difíceis, tem equipes aí de muita tradição, equipes que têm torcida, de cidades grandes, que têm grandes dirigentes e que têm tradição e camisa. Então, por aí, a gente já pode sentir que as dificuldades serão enormes nessa Série A3. Mas o São Carlos começou bem. E um detalhe importante que me chamou a atenção. O São Carlos, como nós dissemos no último programa, manteve uma certa estrutura, uma espinha dorsal daquela equipe que conseguiu acesso da segunda para a Série A3. Isso mostrou que é muito importante, principalmente o entrosamento da equipe. Porque quando você mantém 4, 5, meia dúzia de jogadores de uma equipe que já está entrosada, você coloca aí mais 4, 5 jogadores diferentes, esse entrosamento se torna mais fácil.
E nós pudemos sentir isso na estreia do São Carlos frente à equipe do Guaratinguetá. Com certeza, que tinha até um certo número, acho que bem expressivo, uns 8 jogadores que disputaram a Série A2, a segunda divisão, agora na Série A3. Né? Isso acaba ajudando, sem dúvida nenhuma, o entrosamento, como eu vinha dizendo, da equipe. Uma equipe melhor entrosada e a própria qualidade técnica das duas equipes mostrou um diferencial muito grande. A qualidade técnica da equipe são carlense muito superior em relação à equipe de Guaratinguetá. Com certeza. Até te perguntar, o São Carlos teve um pouco mais de posse de bola, esse entrosamento certamente ajuda, mas será que no começo o São Carlos pode dar uma disparada justamente por contar com esse entrosamento aí então? Esse entrosamento e a pré-temporada. Eu não sei, não tenho esse conhecimento se a equipe do Guaratinguetá fez uma pré-temporada. A equipe de São Carlos fez lá na cidade de Vargem. Isso é muito importante para qualquer equipe, principalmente no início de temporada. Existe a intertemporada, às vezes no meio da competição, quando existe lá uma parada de 15 dias, um mês, como foi o caso quando nós tivemos a Copa do Mundo, também se torna importante. Agora, a pré-temporada, no início do ano, ela é de fundamental importância, porque o jogador, no final do ano, existem aquelas férias regulamentares, e pelos campeonatos, pelo calendário do futebol, não só paulista, calendário do futebol brasileiro, onde o jogador joga, disputa uma competição durante 3, 4 meses no máximo, depois para. Aí ele para. Então essa pré-temporada, como eu disse, muito importante, porque ele começa a entrar em forma. E muitas vezes, na grande maioria, mesmo no início da competição, ainda ele não atingiu aquele 60%, 70%, que é o ideal no início de qualquer competição. Mas ajuda sem dúvida nenhuma. E aí, levando isso em consideração, o time do São Carlos já começou dando esse show que a gente apresentou para vocês aqui. Agora, nos próximos jogos, os adversários também tendem a ser um pouquinho mais difíceis, né? Se o Guaratinguetá tem um nível um pouco mais baixo, os outros adversários também tendem a ser um pouco mais difíceis. Pode equilibrar um pouquinho a disputa, né? Não, a disputa vai ser equilibrada, não tem a menor dúvida, o telespectador que nos acompanha. Como eu disse, o campeonato da Série A3 é um campeonato dificílimo. Tem algumas equipes que é difícil você enfrentar na casa deles, na casa do adversário. Elas acabam se agigantando, jogando dentro de casa, o torcedor acaba pressionando. Existe, bem poucos, mas é verdade, estádios, se é que nós podemos chamar de estádios, ou campos, gramados, que não tem a mínima condição, ainda acaba tendo aí pelo interior do estado de São Paulo, com toda a vistoria da Federação Paulista de Futebol, mas tem alguns estádios que não oferecem todas as condições necessárias para que uma equipe possa desenvolver o seu bom futebol. Então, as dificuldades serão enormes. Agora, a equipe que quer ser campeã, a equipe que quer conseguir o acesso, como nós conseguimos o ano passado, ela não pode ver estádio, ela não pode ver adversário. Ela tem que ir para campo, tanto em casa como fora, e enfrentar o adversário e conseguir os resultados positivos. Com certeza. E lembrando que esse ano sobem apenas 2. Então o São Carlos vai ter que brigar bastante para conseguir essa vaguinha aí. Teixeira, um diferencial muito grande do time do São Carlos foi a posse de bola. Você acha que isso pode ser mantido até o fim do campeonato e esse pode continuar sendo o diferencial da equipe ao longo do campeonato? Pode ser o diferencial. A posse de bola, já a questão aí de 3, 4 anos, quando o Barcelona começou com aquele futebol bonito que acabou encantando, encanta até hoje o mundo, porque realmente tem jogadores de qualidade. Mas a posse de bola, a partir daquele momento que passou a ser usado pela equipe do Barcelona, vários treinadores do mundo inteiro também procuram adotar isso em suas equipes. Com certeza, é o tal do futebol moderno, né? É o futebol moderno. Enquanto você está com a bola na sua posse, o adversário não parte para cima de você porque ele não tem essa posse. Então, é de fundamental importância que a bola fique de posse da sua equipe, porque ela não estará com o adversário. Então, essa posse de bola é muito importante. E o São Carlos demonstrou. Nesse primeiro jogo, teve muito mais posse de bola e isso será muito importante dentro da própria competição. Agora, quando você enfrenta uma equipe de uma melhor categoria que também tem posse de bola, é claro que o espetáculo ganha, principalmente na parte técnica. Com certeza. Vamos ver se o São Carlos vai conseguir o acesso ou não, mas a gente vai ficar na torcida para que ele seja até campeão. E vamos começar com uma notícia de última hora, uma notícia quentinha.
Notícia sobre o árbitro são carlense Wilson Luiz Seneme. O Seneme virou presidente da Comissão de Arbitragem da Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. Muito importante não só para o Brasil, mas também para a cidade de São Carlos, né, Teixeira? Olha, uma notícia importante para o nosso país, para o futebol brasileiro e para a cidade de São Carlos. Wilson Luiz Seneme, ex-árbitro de futebol, um dos grandes árbitros que nós tivemos aí nos últimos anos, merecidamente foi convidado e assumiu aí a presidência da arbitragem da Conmebol, que tem a sua sede em Assunção, no Paraguai. Exatamente. E o Seneme fez por merecer. É um moço, como eu disse, foi um dos grandes árbitros do futebol brasileiro, árbitro da FIFA. E quem conhece de perto o Seneme sabe do que eu estou falando. Um moço simples, de uma honestidade, de um grande caráter, que tem uma humildade, por isso que chegou aonde ele chegou, como eu disse. E que ele tenha toda a sorte possível nesse novo cargo que ele passa a exercer agora. Pois é, estamos na torcida por ele também. Vamos falar agora do Paulistão. Teve uma estreia bastante conturbada, né? Alguns times deixaram a desejar, enquanto outros conseguiram se impor em campo. Falando principalmente do Palmeiras, né? Palmeiras 2-0 no Botafogo lá na estreia, arrasando. Começou o ano fininho, Palmeiras, hein? Começou bem. Palmeiras enfrentou o Botafogo na estreia, primeiro jogo do campeonato. É difícil você enfrentar o Botafogo em Ribeirão Preto, jogando no estádio Santa Cruz, com um grande público, 20 mil torcedores, apoiando tanto a equipe do Palmeiras como a equipe do Botafogo. Um bom jogo fizeram Palmeiras e Botafogo. Botafogo é uma das forças do Paulistão, sem dúvida nenhuma, uma das melhores equipes do interior do estado de São Paulo, ao lado da Ponte Preta, e teve um grande adversário. E o Palmeiras mostrou que é uma força nesse ano de 2016. Vai ser uma força no Paulistão e tende a ser uma boa força também no Brasileirão. O Palmeiras fez aí algumas contratações pontuais, trouxe aí mais 6 ou 7 jogadores. É verdade que agora precisa sair também. Tem quase 40 atletas profissionais, mas aí você tem que ter a tranquilidade, você tem que ter a calma para não desvalorizar a sua própria mercadoria. Mas o Palmeiras mostrou que vem bem nesse Paulistão. Por aquilo que nós pudemos sentir das outras equipes, das equipes grandes, entre Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo, o Palmeiras, no meu entendimento, foi a que melhor, ou a que mais me convenceu nessa estreia do Paulistão. Com certeza, o Palmeiras está fechadinho. Vamos falar agora do Corinthians que perdeu várias peças ao longo aí dessas férias, e aí, por conta disso, acabou sofrendo na estreia. Venceu o 15 de Piracicaba em casa, venceu bem, mas deu trabalho, né? O 15 deu trabalho, mais do que o torcedor corintiano esperava. Olha, Corinthians e 15 de Piracicaba fizeram até um bom jogo, um jogo movimentado, duas filosofias diferentes, Corinthians pressionando, atacando, jogando no seu estádio, com o apoio do seu torcedor, e a equipe do 15, uma equipe bastante modesta, do interior, com as dificuldades enormes na montagem dessa equipe, apenas se defendendo, buscando alguns esporádicos contra-ataques. Mas a verdade é que a equipe 15 se aguentou bem fechadinha ali atrás, com 2 linhas de 4, e o Corinthians, como perdeu aí 5 ou 6 titulares, é claro que qualquer equipe sente, principalmente os jogadores da qualidade que saíram da equipe do Corinthians. E o corintiano vai ter que ter um pouco de paciência. O treinador, o Tite, vai estar aí numa remontagem da equipe novamente. E o Corinthians, é claro, não é o mesmo quando você perde 5, 6 jogadores do quilate que a equipe corintiana perdeu. Fez o gol aos 46 do segundo tempo, 46 e 30, já nos acréscimos, mas mereceu. A equipe que mais procurou o gol, que mais criou as oportunidades, o 15 criou muito pouco, e a verdade é que quando tudo parecia que daria o empate, a equipe corintiana acabou fazendo 1-0. E o Corinthians ainda está contratando, né? Perdeu várias peças, mas agora está contratando. Chegaram Giovanni Augusto e André do Atlético Mineiro, uma dupla que pode aí fazer uma diferença para favor do Corinthians. 2 bons jogadores. Giovanni Augusto é um bom jogador e o André é um centroavante, goleador, não tem a menor dúvida disso. Ele sabe fazer gols e nas equipes que passou sempre fez gols, tanto no Santos, Atlético Mineiro, principalmente.
Com certeza. Bom, vamos falar então agora do São Paulo, que enfrentou o Red Bull, time de dinheiro, né? Lá no Moisés Lucarelli, mas estava praticamente no estádio neutro, vamos dizer assim, né? Para não dizer a favor do São Paulo. São Paulo estreou, estava vencendo, cometeu um pênalti 1-1. Um empate que não agradou no resultado, mas e o futebol? O que você achou, Teixeira Júnior? Bem, em relação ao resultado, foi ruim para a equipe do São Paulo. Embora jogando lá em Campinas, jogando no Moisés Lucarelli, como você disse, que é lá que o Red Bull vai mandar os seus jogos, mas o São Paulo acabou, além de ter um resultado ruim na estreia do campeonato, acabou não convencendo. Quem acompanhou a estreia do São Paulo há de convir comigo. São Paulo ficou devendo um melhor futebol, principalmente para o torcedor são paulino. Uma equipe um tanto apática, uma equipe desarrumada taticamente dentro do campo do jogo. O treinador argentino vai ter trabalho com essa equipe, porque também falta uma melhor qualidade de principalmente 2 ou 3 grandes jogadores que acabam desequilibrando uma partida de futebol numa grande equipe e com uma grande camisa que é o São Paulo. O Ganso, que é a grande esperança, ou vencendo a grande esperança, mas fica só na esperança, embora tenha ele sido o autor do gol. Um gol também meio esquisito, que acabou resbalando de cabeça, a bola entrou meio sem querer. Mas o torcedor são paulino espera muito mais, ainda continua esperando do Ganso, mas ele acaba tendo bons momentos e acaba sumindo durante a própria partida. Agora, o São Paulo necessita de pelo menos 2 ou 3 grandes reforços. Com certeza, um deles na zaga, né? O Lucão entrou no lugar do Breno quando não tem um pênalti infantil, mostrou que para a Libertadores não está preparado, né? Agora entrando o Lugano, toda a experiência do uruguaio, sem dúvida nenhuma, vai dar uma maior firmeza, uma maior tranquilidade para a defesa do São Paulo e para a própria equipe dentro do gramado, porque o Lugano é aquele xerifão, ele comanda realmente a equipe, ele acaba se impondo. Vai ser de muita utilidade, embora já tenha aí uma idade um pouco avançada, mas é um jogador que se cuida muito. Com certeza. Agora vamos falar do Santos, que também estreou em casa, saiu perdendo, conquistou o empate. Santos que também não mostrou o futebol do último ano, lá dos últimos meses do ano, mas sempre favorito no Paulistão. O que dizer do Santos, Teixeira? Não foi bem também a exemplo do São Paulo na estreia. Jogou lá na Vila Belmiro com 10 mil torcedores, enfrentando a equipe do São Bernardo. Se esperava uma vitória até com certa tranquilidade, porque o Santos perdeu 2 jogadores da equipe titular. Mas a verdade é que a equipe foi mal. Fez um jogo muito ruim, São Bernardo jogando de igual para igual, teve boas oportunidades a equipe do ABC, fez 1-0 e no finalzinho, já no segundo tempo, a 36, 38 minutos, o Santos conseguiu empatar. Uma grande jogada do Lucas Lima, que colocou o Gabigol sozinho com o goleiro, acabou empatando o jogo. O empate, naquela altura do campeonato, acabou sendo um grande resultado, porque perdia até no final, como eu disse. A verdade é que o Santos não começou bem o campeonato. Agora, tem equipe para se recuperar nas próximas rodadas. Com certeza. Então, São Paulo e Santos precisam melhorar. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.